1º de abril, sexta-feira, né? 1º de abril conhecido como Dia da Mentira. Tem muita gente que aproveita esta data aqui para contar umas historinhas para os amigos, para os parentes. Mas, mentira também é coisa séria, viu? Pode ter várias consequências graves. Quem mente demais precisa de ajuda. E é sobre isso que a gente conversa agora com o repórter Bruno Fontes. Ele vai conversar com uma especialista em análise de comportamento. Ô, Bruno, aquela pessoa que mente, aí acha que mente pouquinho, mas todo dia. Mente para o marido, para a mulher, para os filhos, para o chefe, né? Mente ali para os amigos, acha que não está fazendo nada de mal. O que pode acontecer com essa pessoa? Até onde o prejuízo vai? Ela pode ficar super mal falada, né, entre os amigos, até na empresa mesmo, e depois talvez até ser demitida, dependendo dessa gravidade, dessa mentira que ela está contando. A gente tem alguns casos, mas eu estava conversando aqui com o Jorge Frei, que é o especialista, e ele vai falar que às vezes a mentira é necessária. Ele tem livro, ele estuda a mente humana, ele trabalha com recursos humanos, com algumas empresas que querem filtrar essas pessoas, essas empresas que querem identificar. E é bem interessante, já começo botando então lenha nessa fogueira. Queria saber de você, perguntando já para ele, viu, Meire, quem é que mente mais, o homem ou a mulher? Bom dia. O que você acha? Vou passar essa batata quente para você. Bom dia. Bom, o homem mente mais do que a mulher, mas a mulher mente melhor que o homem. Ela é mais eficiente. É muito mais eficiente, tão eficiente que ela já vem equipada de fábrica com um detetor de mentiras. Então é burrice nossa querer mentir para a mulher, porque no começo da mentira ela já saca, já entende que não é a verdade. Ela é mais intuitiva, tem mais sentimento. Por isso que elas são melhores do que nós. Ô, George, agora explica pra gente. Tem como uma pessoa, você fala aqui no seu livro, detector de mentiras. Sim. Tem como uma pessoa, conversando com a outra, identificar se ela está mentindo, ela faz alguma coisa? Sim. A pessoa, falando de pessoas no nível normal de mentira, de comportamento, existem sinais que o corpo emite e que com um pouquinho de atenção você consegue perceber. A mentira é uma agressão ao próprio corpo. Quem mente faz um esforço muito grande para elaborar a mentira, para controlar o corpo, para tentar harmonizar a linguagem corporal com o que está sendo dito, e isso não é fácil. Dicas. Quem está mentindo começa a ter, no estresse, o estresse de voz, uma secura na garganta. Então a pessoa começa a pigarrear demais ou começa a variar o tom da voz, porque garganta seca, cordas vocais. Está tensionando, né? Está tensionando. Pupilas dilatadas. As pupilas dilatam porque é um processo de excitação. A pessoa está dentro de uma zona de perigo para ela mesma, de ser descoberta, e aí as pupilas dilatam. Ela passa a ter gestos mais contidos, porque ela tem muita coisa para controlar, então as mãos deixam de ser uma parte que gesticula muito. Se você estivesse mentindo agora, você não ia estar gesticulando muito. Ou teria que ser um bom mentiroso. Uma outra coisa, existe um mentiroso profissional que ele estuda a pessoa para dar uma linguagem para convencer? Existem vários graus de mentira e de mentirosos. Os mentirosos manipuladores, os caras que são realmente bons nisso, eles quebram um pouquinho daquela cultura, daquela ideia difundida de que o mentiroso não consegue olhar nos olhos da pessoa. Isso, em parte, é verdade dentro das mentiras comuns das pessoas, dentro de um padrão comum. O mentiroso profissional, não. Ele olha nos seus olhos porque ele quer saber se você está acreditando no que ele está dizendo e ele vai calibrando, ele vai adaptando o que ele está falando para manter a sua atenção, manter a sua credibilidade. George vai continuar com a gente aqui, George Frei, porque ele vai explicar depois outras consequências dessas mentiras e também essa mentira na vida pessoal e profissional. Daqui a pouco eu volto com ele. Meire. Agora esse negócio da mulher saber mentir mais que o homem, sei não, viu? Eu preciso dar uma calibrada na minha observação. Daqui a pouquinho a gente volta para saber se tem outros jeitos, assim, outras formas de descobrir, prestando atenção. Você já falou algumas dicas agora há pouco, Bruno. Como é que a gente identifica aquele danado daquele mentiroso ou mentirosa? E é isso que essas mulheres querem saber, porque a gente estava do outro lado, estava chovendo e a gente veio para uma parada de ônibus. Edilene viu que a gente estava falando sobre isso, o professor George falou com ela. O que é que você gostaria de saber? A Edilene trabalha em casa de família, é secretária, é empregada doméstica do lar. O que é que você gostaria de saber, então? Identificar alguém? Como o homem está mentindo. Quando o homem está mentindo? Como ele está mentindo. Presta atenção nos sinais.
Normalmente, ele vai contar uma história. Quando ele terminar a história, você pede para ele contar essa mesma história de trás para frente. Ele não vai conseguir. Se ele estiver mentindo, ele não vai conseguir. Ele vai, se você perguntar se ele está mentindo, ele vai fazer uma pergunta ao invés de dar uma resposta. Ele vai perguntar alguma coisa tipo, por que você está me perguntando isso? Mas por que você acha que eu estou mentindo? Ele sempre vai tentar ganhar tempo para pensar numa resposta. Hoje ele muda assim, ele tenta ativar, vamos dizer, a mentira. Uma excelente pergunta. Uma outra dica, para você saber se ele está mentindo, quando você fizer uma pergunta e achar que ele vai mentir, preste atenção, ele pode olhar rapidamente para a direita, porque ele vai estar buscando criar uma história. Se você perguntar uma coisa que não seja mentira, ele vai olhar rapidamente para a esquerda, porque ele vai acessar o banco de memória e não o da criatividade. Tem marido, Edilene? Tem. Agora vai ficar olhando se ele olha de lado. Vou ficar olhando que ele olha de lado, que ele olha de frente por todo lado. Qual é o nome dele? Roberto. Roberto, cuidado, Roberto. E Dona Maria, a senhora disse que trabalha com salão de beleza, é atendente. A senhora escuta muitas mentiras. Escuto muita mentira. O que, por exemplo? Tem cliente que chega lá, diz que ligou para mim, sem ter ligado, que marcou um horário. Aí quando chega lá fica toda embaraçada, né? Não, marquei com tal pessoa e a pessoa nem tá lá. Essa mentira seria o quê? Uma mentira necessária? Uma mentira branca? Eu quero que você explique isso. Tá, nesse caso não é uma mentira branca, é uma mentira básica para tentar tirar vantagem. Quer ser atendida, né? Quer ser atendida, quer passar na frente de alguém, quer desculpar um erro que ele teve de ter esquecido de telefonar para conseguir marcar. Mas salão de beleza, um ambiente onde ela trabalha, é um local onde as vaidades explodem. Então, normalmente as pessoas usam muito mais máscaras e são muito menos autênticas do que no dia a dia. Ela vai acabar se tornando uma especialista no assunto se continuar trabalhando lá mais tempo. Ela sempre vai escutar, né, Maria? Já faz 17 anos que eu trabalho. 17? Já. Ou seja, já é um expert no assunto. Obrigado, Maria. Valeu, viu? Quero saber agora de você. Por exemplo, se essa mentira no trabalho, Meire estava falando, até uma pessoa que entrevista, o entrevistador, o recrutador, tem pessoas que se dão mal quando elas começam a mentir, eles conseguem identificar? Conseguem. O entrevistado, quando ele vai para aquela situação, ele está numa zona de desconforto para ele. Ele está buscando um emprego, ele está buscando uma colocação, então é um momento importante para ele. Ele sabe que carregou nas tintas, que mentiu um pouquinho no currículo. Então, ele, a cada passo, a cada frase, a cada troca de informações, ele tem medo de ser desmascarado. Então, isso acaba se refletindo na linguagem corporal dele. O entrevistador, com um pouquinho de treino, vai perceber o quanto ele está inseguro, o quanto o corpo dele está travado, o quanto ele não consegue, de repente, como ele é primário ainda, não consegue olhar nos olhos do entrevistador. Ele olha quando ele está falando. Quando o entrevistador faz a pergunta, ele tende a baixar o olhar. Tende a baixar o olhar. Você deu muitas dicas, eu sei que depois de hoje, muitas pessoas que estão assistindo ao Bom Dia Pernambuco vão começar então a desconfiar do namorado, do marido, ver para onde ele está olhando. E claro, tem que também levar essas vantagens, né, no emprego para não abusar disso, não se prejudicar. A gente agradece a George Fry, que é escritor, tem aqui o Almanaque da Mentira, ele vai lançar esse livro, ele trabalha com comportamento humano, trabalha para essas empresas para estudar então essas pessoas. Muito obrigado. Estou à disposição. Voltamos ao estúdio. Estou pensando lá em Dona Edilene e seu Roberto, viu? Agora ela sabe de tudo. E tomara que seu Roberto também pegue essas dicas, viu, Bruno? Bom dia para você.